Boa tarde a todos. Este é o quarto webinar da Agência Nacional de Águas, organizado por meio da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, no qual vamos discutir o papel do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Eu me chamo Lívia Soalheiro e sou Superintendente de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. E fui convidada pela Ana para fazer a moderação deste evento de capacitação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Este evento faz parte da estratégia da ANA em estimular uma maior participação da sociedade nas instâncias do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, enquanto a maioria das políticas se reveste de um caráter mais estatal, a política de recursos hídricos é, por definição, descentralizada e participativa. O objetivo, então, é mobilizar as pessoas para participarem da política de recursos hídricos e serem capacitadas para o exercício efetivo de representação nas instâncias da política. Portanto, nesse webinar, teremos como convidados duas pessoas com bastante conhecimento da política de recursos hídricos, Humberto Cardoso Gonçalves e Renato Saraiva Ferreira. Humberto é biólogo e superintendente de apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, da Agência Nacional de Águas. E Renato é advogado e diretor de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nosso evento terá 1 hora de duração e o formato consiste num bate-papo com nossos convidados, abordando questões relevantes sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por até 40 minutos. Após, será aberto um espaço para perguntas da audiência. Por favor, utilizem a ferramenta de chat que aparece na sua tela quando você mexe o cursor. Essa ferramenta parece um balão de histórias em quadrinhos. Ao fazer as perguntas, eu vou buscar encadeá-las no tema e na nossa conversa. Mas as perguntas já podem ser postadas lá. Sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa e eu faço a primeira pergunta ao Humberto. Humberto, fale um pouco sobre a importância do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer aqui estar mais uma vez aqui participando dessa atividade. Esse é o quarto webinar que a gente está fazendo na SAGE e a ideia, como a Lívia colocou, é fomentar a discussão dos nossos temas integrantes aí do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Vamos aproveitar esse período aí de quarentena e vamos continuar trabalhando e promovendo aí essas discussões. Eu fico muito satisfeito com esse tema, porque é um tema que permeia todo o nosso sistema. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é a instância mais alta do nosso Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Foi criado aí pela Lei 9433 em 97, então nós estamos falando aí, gente, de basicamente 23 anos de política nacional de recursos hídricos, 22 anos esse ano do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e 20 anos da Agência Nacional de Águas que estamos comemorando este ano. Só para dar a dimensão de como é nova a nossa política de recursos hídricos. E dentro dessa premissa de ser uma política jovem ainda de recursos hídricos, o quanto nós já avançamos nessa política, na implementação dos nossos instrumentos de gestão e nos pressupostos da nossa política. E o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como você perguntou, Lívia, é o organismo máximo do nosso sistema. Ali estão decididas as resoluções que justifiquem a implementação do nosso Conselho. Ali define as instâncias administrativas, competências específicas para a implementação dos instrumentos. E
como você colocou no início, Lívia, a nossa política nacional tem uma peculiaridade importante. Ela é participativa e descentralizada. E a materialização desses processos de participação se dá pelos colegiados, né? O Conselho Nacional de Recursos Hídricos ele é composto de representantes conselheiros da União, dos estados, do DF, do usuários, da sociedade civil, a pluralidade de entes, de pessoas que participam, que são usuários da água. Então, essa é o grande trunfo que essa política de recursos hídricos traz no bojo da nossa implementação, da nossa estratégia para a gestão de recursos hídricos. Obrigada, Humberto, pelos esclarecimentos. Gostaria de aproveitar e esclarecer. Obrigada, Humberto, pelos esclarecimentos. Gostaria de aproveitar e dizer para o público que o Renato está com alguns problemas de conexão, portanto, a gente vai continuar a conversa diretamente com o Humberto, e em breve o Renato entra no nosso diálogo, na nossa conversa. Então, Humberto, aproveitando que você falou um pouco, né, sobre a composição do conselho, eu queria te pedir para contar para a gente um pouco do papel desse conselho, de quem compõe, do que ele faz, para que a gente comece a entender melhor a importância desse conselho, né, como foi dito sobre a implementação dele no cenário nacional e das diretrizes que esse conselho traz para os demais entes desse sistema. Bom, Lívia, é importante a gente sempre frisar essa questão, é importante que as pessoas que estão ligadas ao sistema, que tenham claro os papéis que representam dentro das instituições que representam. O Conselho, como eu falei, que é uma instituição nova, para 22 anos, dentro de um contexto nacional, é muito novo ainda, né? Mas o papel principal, primeiro, é um colegiado. Esse é o primeiro ponto, porque ele vai na direção do que a política propõe. Ele é um colegiado que integra governos, sociedade civil, usuários da água, então isso dá uma pluralidade nas discussões. E, fundamentalmente, esse colegiado ele faz o quê? Ele desenvolve e institui regras de mediação entre os diversos usuários da água e, principalmente, orienta e disciplina normas e usos e conflitos. Então, você tem aí um plenário onde se perpassa todas as grandes situações, os grandes temas que passam pelo Conselho, pela nossa política de recursos hídricos. E o que o Conselho, em síntese, ele formula a nossa política de recursos hídricos. E cabe agora à ANA o quê? Implementar essa política. Então, implementar, o que vai implementar? Os instrumentos de gestão e a articulação do SINGRE. Então, o papel hoje é muito claro, o do Conselho, que estabelece regras, que estabelece, por meio de resoluções, como que a gente vai definir e orientar essa mediação, e, por outro lado, a Agência Nacional de Águas tem um papel de implementar essa política, e ela implementa, então, os instrumentos de gestão e, principalmente, a articulação com o sistema, notadamente naquelas bacias onde há dominalidade federal, estimulando os comitês de bacia, as entidades delegatárias de função de agência e colocando o sistema para funcionar. Mas o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, sim, tem um papel fundamental e principalmente, fazendo a conexão dos aspectos intersetoriais da nossa política nacional de recursos hídricos. Humberto, eu aproveito, então, para perguntar, o Conselho Nacional, recentemente, ele sofreu algumas alterações na sua composição, e o papel da ANA mudou bastante nessa nova conjectura do Conselho Nacional. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança no papel da ANA dentro do Conselho.
Primeiro, é uma pena que o Renato não conseguiu conectar, porque ele que conduziu muito bem todo esse processo de transição do antigo conselho, com 57 membros, agora com 37, se não me engano, né? Então, houve uma enxugada no conselho, né? Mas isso trazendo uma responsabilidade maior para os atuais conselheiros, né? A Ana, no passado, na antiga formação do Conselho, a Ana tinha uma vaga como conselheira que era, na verdade, cedida pelo Ministério do Meio Ambiente. A Ana nunca teve uma vaga no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Quem tinha 3 vagas no Conselho Nacional de Recursos Hídricos era o Ministério do Meio Ambiente à época. Então, o Ministério do Meio Ambiente cedia uma das vagas para a Agência Nacional de Águas. Agora, com essa mudança, as vagas foram enxugadas e, consequentemente, o Ministério do Desenvolvimento Regional ficou com apenas 2 vagas. E eles decidiram, então, passar uma vaga para a Secretaria de Segurança Hídrica, do próprio Ministério, e a outra vaga para a Secretaria Nacional de Saneamento. Com isso, a Ana ficou sem a vaga. E aí pensou-se, então, que a Ana poderia ter um papel mais estratégico, mais integrador, na medida que ela, como representante técnica do Conselho Nacional, apoiaria tecnicamente o Conselho Nacional e, em articulação com a Secretaria Executiva, acompanhando, então, todo o desenrolar tecnicamente das ações e das atividades do Conselho e apoiando também as câmaras técnicas. Então, a partir de agora, dessa nova formatação do Decreto 10.000 do ano passado, que reestruturou o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a ANA, então, passa a ter um papel destacado de apoio técnico ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos em articulação com a Secretaria de Recursos Hídricos. E esse nosso apoio se estende também às câmaras técnicas. Então, a gente dá o suporte técnico e tanto para as câmaras técnicas como para a Secretaria Executiva. E é legal dizer isso também, a ANA faz esse papel já de algum tempo nos comitês de bacia. Então, nos comitês de bacia, a ANA não faz parte dos comitês de bacia de domínio federal. A ANA sempre apoia o comitê de bacia, sempre apoia as entidades delegatárias, dando sua opinião técnica, fomentando discussões, trazendo pareceres técnicos, de forma que estamos sempre ao lado dos comitês e nunca dentro dos comitês. Da mesma forma, agora, se repete esse modelo quando a ANA, então, se coloca numa posição de assistência técnica ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Isso para a ANA foi uma grande diferença e a gente tem seguido a partir desse ano dessa forma e me parece que foi uma forma bem ajustada. Para todo o Conselho, eu acredito que essa mudança seja muito significativa, porque a atuação nas câmaras técnicas junto à ANA, eu acredito que ela comece a ficar mais robusta e mais consolidada. Às vezes, parecia haver discussões, né, sobre levando em consideração interesses, quando, na verdade, a ANA tem um papel de assistência técnica, como dito por você. Eu digo isso porque eu vivenciei bastante Câmara Técnica no passado, né? Fui coordenadora da Câmara Técnica de Cobrança, e sempre me pareceu desejável, pela maior parte dos membros, que a ANA trouxesse sempre pareceres técnicos, buscando elucidar as questões que estavam sendo ali discutidas, né, junto aos demais membros, isso sem tirar o valor da participação técnica e das representações que ali estão. Então, acho que esse é um ponto substancial na mudança entre o conselho anterior e este novo conselho, que é uma mudança significativa, e eu vou voltar para as perguntas que eu tinha preparado aqui. A gente tem um novo cenário mundial acontecendo com a pandemia, e o tempo todo o sistema está sendo colocado à prova para se reinventar, porque o nosso sistema demanda muitas reuniões presenciais, né? Na sua grande maioria elas são presenciais. E muitos comitês já estão criando formas de se reunir de modo virtual. O Conselho Nacional vai caminhar nessa linha? Você tem alguma notícia sobre isso?
Olha, Lívia, sim, nós temos notícias. Nós também estamos trabalhando junto à Ana, dando suporte à Secretaria Executiva do Conselho, para viabilizar reuniões virtuais. Mas estamos preparando toda a estratégia para isso e, como muitas pessoas talvez não considerem, não pensem, isso não pode ser uma coisa assim, de uma hora para outra, a gente faz uma consulta por e-mail e as pessoas vêm para a reunião. Precisam ser todas normatizadas, regularizadas, todos os passos de como seriam essas reuniões. Nós estamos trabalhando fortemente nessa direção, definindo como que serão as reuniões, como é que as pessoas votam, como é que registra a presença, como é que faz o debate. Então, isso tem que cruzar com uma plataforma também tecnológica, estamos vendo quais são as melhores plataformas para isso, e vai culminar agora, recentemente, estamos quase pronto para fazermos uma resolução ad referendo do ministro, normatizando esse processo de reuniões virtuais por conta da pandemia. E a expectativa é que a gente consiga, ainda já no mês de junho, primeiro, começarmos as câmaras técnicas funcionando também de um modo virtual e com todas as regras estabelecidas nessa resolução que nós estamos preparando, e também, no final do mês de junho, nós queremos já realizar a primeira reunião virtual do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Isso está em fase final, já estamos definindo pautas, já estamos definindo procedimentos, com uma sinalização que já no mês de julho possamos fazer também uma primeira reunião extraordinária para dar sequência aos temas que estão lá estocados. Então, não estamos parados, muito pelo contrário. Mas, aparentemente, parece que está tudo em quarentena, mas não, é porque exige-se uma necessidade de normatizar esses processos. Alguns estados já avançaram nisso, aí merece um destaque, um reconhecimento ao Conselho ao Conselho Estadual do Rio de Janeiro, que já promulgou uma resolução na direção dessas reuniões virtuais, que demonstra o interesse de mantermos a nossa agenda ativa, independente dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Obrigada, Humberto. E aí, nessa linha de competências e de resoluções, eu gostaria que você discorresse um pouco para a gente, diante das competências do Conselho Nacional, que ele é um conselho, né, chamado de Conselho Nacional, mas por vezes toma decisões que só se remetem a comitês federais, diante dessa dicotomia, assim, o Conselho Nacional e a nova composição dele, né, o novo cenário do Conselho Nacional, ele passa a ser um Conselho Nacional mais efetivo, digamos, com tomadas de decisão de nível nacional mais efetivas, ou ele continua na linha de ser mais um Conselho Federal do que nacional? Eu gostaria de ouvir um pouco você sobre isso, depois a gente vai para a próxima pergunta. Ok, essa é uma pergunta interessante, Lívia, porque o nosso conselho, ele é um conselho nacional, né? Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e as normas que são ali definidas são de âmbito nacional, mas é claro que ela foca muito em principais aspectos, foca muito nas decisões de gestão das bacias federais, mas permite, dessa forma, que as bacias estaduais e os instrumentos de gestão, a política estadual de recursos hídricos, se espelhe um pouco dentro do que o Conselho Nacional fez. Então, isso é uma discussão que precisa ser melhor entendido, porque ficaria muito, no meu ponto de vista pessoal, o Conselho Nacional definir como que vai se implementar a política estadual. Cada estado tem a sua política própria, tem os seus interesses próprios, claro que norteados pelo que que o Conselho Nacional está sinalizando, mas os estados
podem fazer. O exemplo clássico é a cobrança de recursos hídricos. Quer dizer, tem estados que não querem saber da cobrança, é um direito deles. Não sabem que isso é o recurso necessário. Primeiro, que a água é um bem econômico, e segundo, que são os recursos que vão ajudar o Estado a implementar a sua política estadual de recursos hídricos. Os recursos não saem, não brotam na terra, eles botam na água, se assim dizer. Então, é preciso que... Agora, o Conselho Nacional não pode impor aos estados que se implemente uma cobrança. Por isso, é essa questão. Quer dizer, o Conselho dá normas de cunho nacional, e aí a gente pode elencar aqui o Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprova os planos de bacia, o Conselho aprova os comitês de bacia de domínio federal, o comitê define a cobrança, mas tudo em cima de sistema. Em compensação, ele aprova o sistema de informação. O sistema de informação é um instrumento nacional para a gestão de recursos hídricos, e isso hoje é a ANA que desenvolve esse processo. Então, isso é no nível nacional. Mas você tem aí um espaço, né, para os estados. O que eu sinto falta, aí uma crítica ao sistema como um todo, é a participação dos municípios. Porque, na verdade, o locus onde acontece os conflitos, é no município. Onde se pisa na bacia, está se pisando no município. Então, o município teria ficar relegando ou botando isso apenas para a lei de uso do solo, para participar do comitê, do conselho ou de um comitê, isso é importante, mas não é relevante. Então, a participação dos municípios precisaria ser repensada no nível da nossa política. Não sei se respondi ou se você ficou insatisfeita com a minha resposta. Respondeu sim, Humberto, obrigada. Eu queria que você citasse também alguns exemplos de decisões importantes tomadas pelo CNRH nos últimos anos. Olha, tem várias. Nós estamos falando de 22 anos, né? Eu não vou nem muito para trás. O mais para trás, o mais relevante, eu vou trazer aí a própria transposição do São Francisco. Uma discussão imensa que aconteceu, foi uma decisão do Conselho e histórica, inclusive, né? E tem outras, por exemplo, a cobrança, o estabelecimento dos mecanismos de cobrança e dos valores de cobrança, e olha, isso vem de um comitê de bacia. Comitê daquela bacia que define os mecanismos e os valores de cobrança. E há uma discussão, e você acompanha isso, uma discussão muito ativa dentro da Câmara Técnica de Cobrança sobre essas questões de cobrança, sustentabilidade da entidade delegatária. São discussões muito fortes que acontecem dentro do Conselho, no âmbito das suas câmaras técnicas, e que depois são levadas para o plenário. Então, o Conselho tem uma atuação muito importante, muito ativa dentro desse processo. Posso citar também, por exemplo, que foi uma grande polêmica, a questão da correção monetária dos valores da cobrança, que foi uma decisão histórica também, adotada pelo Conselho Nacional. Vocês sabem, você principalmente, que é do Rio de Janeiro, sabe que até os valores que se cobravam no Rio de Janeiro pelo uso da água do Rio Paraíba do Sul foram definidas em 2003, que foi a pioneira no Brasil. A primeira bacia que iniciou a cobrança foi a bacia do Paraíba do Sul, mas até hoje os valores eram os mesmos. Teve uma pequena correção aí no passado, muito significante, e como é que você pode manter um investimento na bacia se nem a atualização monetária dos valores que foram definidos em 2003 estão sendo executados agora em 2020? Então, isso prejudica quem? Prejudica a bacia, prejudica os investimentos que precisam ser feitos na bacia. Então, o Conselho Nacional tomou essa decisão depois de um intenso debate e chegou à decisão de implementar, então, e autorizar a correção monetária desses valores. Então, isso foi um marco histórico, né? E teria inúmeros aí, a segurança de barragem, né? Avaliar os relatórios de segurança de barragem. Então, hoje você tem aí grande quantidade, um portfólio de atuações do Conselho que são dignas de respeito, e eu estou lhe falando, em 22 anos. Apenas em 22 anos, esse Conselho conseguiu colocar as regras para a implementação
da nossa política de recursos hídricos. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, eu só quero esclarecer que a gente ainda está tentando o contato com o Renato, ele ainda está tentando acessar a nossa conversa, e também que nós estamos com um problema técnico em relação às perguntas, não está sendo possível a leitura delas nesse momento, então eu vou continuar a nossa conversa com o Humberto. E, Humberto, aproveitando um pouquinho da sua fala, eu fico me perguntando se o Conselho Nacional ele não tem sido mais homologador do que decisor de demandas do sistema. Muitas dessas... Oi. Falhou, por favor. Falhou a sua pergunta. Falhou, por favor. Desculpa, eu vou repetir então. Eu fico me perguntando se o Conselho Nacional não tem sido mais homologador do que decisor nesse processo de demandas do sistema. Olívia, eu vou me reportar um pouco antes para responder a sua pergunta, eu vou me reportar a um estudo recente, 2018 agora, que o chamado Diálogos da Política de Recursos Hídricos. Esse estudo ele foi conduzido pelo Banco Mundial, com a ANA e o IPEA. Então, foi um estudo onde a gente discutiu toda a questão do nosso sistema, todos os instrumentos, a implementação, o papel da ANA, com críticas, com observações, com recomendações. Então, vale a pena, gente, vocês consultar esse estudo, está disponível aí na nossa página, na página do Banco Mundial. É um estudo muito rico, teve um estudo de caso em bacias, com bacias críticas, foi um estudo muito interessante. E aí o Banco Mundial, esse estudo trouxe uma série de questões, e todas com recomendações, em cada um dos temas que eles discutiram, trazia recomendações, e teve um capítulo do Conselho Nacional. Então, o que é o mais importante para a gente entender é qual é o principal gargalo que foi identificado do nosso sistema. O Renato está entrando aí. Qual é o principal, Renato? Qual o principal gargalo no sistema identificado nesse estudo? A baixa eficácia do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E baixa eficácia, principalmente no seu papel de articulador intersetorial. Então, aí que começam as discussões. O Conselho Nacional é pouco ouvido nas políticas setoriais. Então, esse é um papel crucial do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque é ali que é o palco das grandes interferências da nossa política, que considera que tenha pelo menos um olhar para a questão de recursos hídricos. Né? Então, esse talvez foi a falha, ou mesmo não digo falha, o gargalo, principal gargalo identificado. E outro gargalo também importante que foi identificado, e aí merece uma reflexão de todos nós, é o nível de representação dos ministérios e no Conselho. Por quê? Porque o nível que não é suficiente hoje, que a gente percebe, ele enfraquece o quê? A influência no processo de tomada de decisão e orientações estratégicas que o Conselho teria que ter. Então, isso a gente percebe, um esforço muito grande, gente. Vocês que não acompanham esse processo, há um esforço muito grande da gente conseguir uma representação mais poderosa no nosso Conselho. Por quê? Porque ali é o palco da definição das nossas políticas de recursos hídricos. É ali que acontece. Então, essa inter-relação intersetorial, isso é fundamental no nosso Conselho. Senão, nós vamos ter representações não tão estratégicas no Conselho, e isso não vai repercutir dentro do processo dos ministérios. É essa a questão. Essa questão que você coloca, de que talvez seja menos decisório e mais, como você colocou, mais... homologatórias, isso não é tão estratégico. Estratégico é você trazer discussões do Conselho Nacional e interferir nas nossas políticas. Isso é a questão crucial do nosso sistema
o quanto o nosso sistema é enxergado nas planos setoriais de política. Nós temos agora uma discussão do saneamento. Certamente o saneamento agora vai ser obrigado a enxergar um pouco mais a questão de recursos hídricos, né? Então, é preciso, sem dúvida alguma, recuperar o papel do Conselho Nacional como instância máxima do nosso sistema. E ele vai se dar principalmente pela questão de ser um articulador intersetorial e o papel de representação. E eu falo isso, gente, não é apenas do governo federal, não. Dos demais conselheiros. Então, nós estamos vendo ao longo do tempo que cada vez a participação é menos representativa. Isso é ruim para o nosso sistema. E isso se reflete também nos conselhos estaduais, nos comitês de bacia. A gente percebe que as pessoas vão representando a si próprio, em nome de uma instituição. A gente já percebe isso. As pessoas vão para lá com seu CNPF, que é CPF. E elas têm que estar ali com seu CNPJ. Elas estão ali representando a instituição e ela tem que chegar ali após discussão da pauta com sua instituição. E aí ela está levando para o conselho, para o comitê, para o conselho estadual, a posição, estratégia da sua instituição. Então, este é um ponto que eu acho que nós precisamos trabalhar mais e muito. As questões, as discussões técnicas que acontecem, elas fundamentalmente precisam ter a participação de um alto nível de representação das instituições, não só do governo federal, como também dos demais usuários e sociedade civil. Bem-vindo aí, Renato. Andei falando um monte de coisa no seu lugar, viu, Renato? Depois não briga comigo, não. Obrigada, Humberto. Bem-vindo, Renato. Eu já vou direto começar perguntando para o Renato, porque já cansei o Humberto um pouquinho. Renato, vou perguntar coisas um pouco mais operacionais primeiro sobre o Conselho Nacional para você. Diante da fala do Humberto, que você conseguiu ouvir um pouco, né, do meio para o final já, eu me pergunto como fortalecer o plenário do Conselho Nacional. Como tornar essas representações ditas pelo Humberto representações mais efetivas, mais qualificadas, para que a gente tenha uma tomada de decisão pelo Conselho mais fortalecida e consiga, assim, interferir de modo mais direto nas agendas setoriais. Então, essa é a primeira pergunta e depois eu faço as outras. Bom, boa tarde a todos. Tivemos a incompatibilidade de Teams do Ministério e do Gmail, mas conseguimos chegar aqui. Abraço a todos e a todos que estão assistindo. É um desafio muito grande a implementação da nossa política de recursos hídricos descentralizada e participativa. Nós temos no SINGRE, previsto na Constituição Federal desde 88, a construção desse grande sistema de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, a partir da estruturação de colegiados, onde o CNRH está no topo desse conjunto de colegiados. E ele é um colegiado que não é um colegiado de governo, é um colegiado de Estado. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é um conselho de Estado. E, portanto, e não é à toa que há vários anos ele vem nesse processo de construção, como todo processo coletivo, com momentos onde ele aconteceu uma participação mais efetiva, outros uma participação menor. Mas nesse processo de reestruturação do Conselho, a partir do Decreto 10.000 do ano passado, nós tivemos essa preocupação de se buscar uma qualificação bem maior da representação das instituições. Tanto é que da parte dos ministérios nós temos vários secretários de Estado como titulares, vários diretores e vários coordenadores. Hoje, das 19 vagas do governo federal, todos eles estão encadeados em algum órgão decisório e na sua área específica dos colegiados.
Também em relação aos usuários, onde houve menos alteração na representação, porque várias das pessoas são as pessoas que eram mais experientes no setor, também são as pessoas que estão designadas pelo seu setor há muitos anos para representar. Os estados também tivemos uma renovação grande. Preservamos a representação dos estados, por entender até por conta dessa dominalidade, né, das águas de domínio da União e dos estados, que não era possível se fazer uma redução significativa, então havia 10 membros, reduzimos só para 9, que com o titular e os 2 suplentes se garante a representação dos 26 estados mais o DF no Conselho. E que também, aí sim, tivemos uma mudança muito grande, que houve uma mudança muito grande na representação dos secretários estaduais. Então, que se vê uma renovação de quase 60% ou mais da representação das pessoas. Se preservou, houve uma redução, sim, de 57 membros para 37, mas todo o esforço do governo, da Casa Civil, foi no sentido de se preservar todas as representações. Então, todas as representações previstas no 9433, historicamente representadas no Conselho, foram mantidas. Tivemos, né, por conta dessa transferência das agendas do Ministério do Meio Ambiente para o MDR o ano passado, um lapso, né, um período de tempo sem reuniões, até que todo esse processo fosse refeito, nova eleição, assembleias dos setores, e isso acabou, na verdade, fazendo com que tivéssemos essa reunião no final do ano passado. E muito prestigiada. Tivemos, então, pela primeira vez, participando ativamente, inclusive dos processos de votação, o nosso ministro de Estado do MDR, presente, inclusive, debatendo e conseguindo pactuar com os vários setores, até um tema bem complexo, que são aqueles interesses das hidrelétricas no Pantanal, como um dos exemplos. Então, eu vejo que, como tudo, né, é um processo. Quero dizer que há, da parte do Ministério, essas preocupações que o Humberto trouxe de momentos anteriores do Conselho, para que cada vez mais ele seja fortalecido, a representação fortalecida, mas o que vai fazer esse Conselho ser um Conselho cada vez mais retomando as suas atividades é exatamente a pauta. Nós temos que retomar as pautas estratégicas, aí a discussão da Resolução 05, que discute o arranjo do sistema, como é que vai se dar a questão dos novos comitês de Rio de Domínio da União, essa figura talvez nova de algum comitê de Rio de Domínio, que hoje é de um Rio de Domínio da União, mas que talvez tenha interesse mais regional, que construção e inovações a gente traz nesse processo normativo no arranjo do sistema, com certeza vai ser um dos temas da CETAL e do Conselho aqui para frente. E esse nosso grande desafio do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que vai ser o condutor da agenda este ano e agora também prorrogando por conta da pandemia até o final do ano que vem, que vai nos permitir ampliar o debate, fazer esse debate com maior tranquilidade e tendo a Câmara Técnica do Plano também como sua referência. Então, eu acho um processo, né? A parceria com a ANA tem sido estratégica. A ANA, por esse novo decreto, deixou de ser conselheiro, mas passou a ter um papel estratégico de apoio técnico ao Conselho. Tudo vem se debatendo com antecedência. A ANA sempre elabora, a partir de todas as matérias, sua posição técnica, trazem apoio à Secretaria Executiva. Em todas as câmaras e no plenário, a agência expressa sua opinião técnica, orientando o debate. Eu vejo que nós estamos num novo momento. Eu sempre fui uma pessoa otimista e continuo otimista. Obrigada, Renato. E aí, assim, continuando na linha das perguntas mais administrativas do Conselho, você é o coordenador da CETAL e eu tenho uma dúvida em relação às mudanças legislativas que são propostas na área de recursos hídricos, né? Eu queria que você refletisse se o Conselho Nacional tem uma atuação ativa nessas mudanças legislativas que estão propostas, ou se ele deveria trabalhar mais nisso e como fazer. Como podemos chegar a ser consultados e
falar sobre a legislação de recursos hídricos, que nos afeta tão diretamente? Esse tem sido uma das pautas importantes nos nossos debates com a agência, porque é uma atribuição do Conselho apreciar as alterações da legislação de recursos hídricos. Durante uma época, esses assuntos vinham passando pelo Conselho, depois houve esse lapso de tempo, e agora nós estamos num novo arranjo, né? Porque muitas vezes, ao despachar os projetos de lei, ele é distribuído para a agência e a outra parte para o Ministério. Então, nós vamos passar por uma articulação agora maior com as duas pares do Ministério, que antes havia uma boa relação das pares do MMA com a da agência, para que haja uma compatibilização. Então, a nossa ideia é que, novamente, nesse papel de apoio técnico da agência, essas matérias sejam distribuídas, passem para a agência informa a sua posição para a Secretaria Executiva e, a partir daí, se leva para o Conselho. Tem matérias, né, é uma preocupação nossa também, eu acho, para todos aqui que estão no sistema, que nós temos que trabalhar muito na proteção da 9433. Às vezes, existe até iniciativas interessantes, com a intenção de aperfeiçoamento, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes, havendo até uma boa intenção do parlamentar no sentido de melhorar, pode em determinado momento haver alguma mudança que venha prejudicar o sistema. Então, a nossa lei, ela está atual, ela atende às necessidades do sistema, ela é completa, ela aborda os aspectos regionais. Então, assim, quanto menos se mexer na 9433, melhor. Esse é o nosso entendimento. Vamos proteger a lei e preservar a lei. E vamos fazer o debate devido com os parlamentares que queiram se aproximar do sistema, contribuir com o sistema, né, para que esse apoio que ele pretende dar possa se dar, às vezes, de outra maneira, que não necessariamente em alterações da lei. Então, eu acho que é uma questão muito delicada essa. Nós temos hoje, pelo menos, uns 15, 20 projetos propondo alterações na lei. Por exemplo, incluir o tema da capacitação como um instrumento. Muito interessante, mas lá no meio desse projeto de lei, que tem uns 15 artigos, tem outras coisas que prejudicam a lei. Então, a análise, ainda hoje pela manhã, tive uma reunião com a nossa equipe, bem criteriosa de todos esses projetos de lei, para que a gente não corra risco, não venha colocar em risco a legislação de recursos hídricos. Então, trazer para a CETAL e para o Conselho essa apreciação também faz parte desses movimentos que a gente está fazendo para o próximo período. Obrigada, Renato. E aí eu faço mais uma pergunta, que é na linha de participação, né? Eu acho importante esclarecer para quem está nos ouvindo como as pessoas podem, como são escolhidos membros para participar do Conselho Nacional, como é feita a representação da sociedade civil, se há algum apoio financeiro para a participação. Gostaria que você esclarecesse isso para todos. Bom, com a alteração que aconteceu na composição do Conselho, essa alteração se deu muito porque com a recomposição do governo federal por conta da reforma administrativa, houve uma redução muito grande do número de ministérios. Então, nessa recomposição dos 57 membros para os 37, a maior parte da redução se deu exatamente no governo federal. E também houve, então o governo federal hoje tem 19 membros, nós temos os 10 membros do Estado, 6 da sociedade dos usuários e 3 da sociedade civil. Se manteve a mesma proporção de 50% mais um que tinha no Conselho de 57. Em relação à representação do governo federal, uma vez definidos os ministérios que compõem, foi oficiado pelo nosso ministro a todos os ministros, dizendo da importância do Conselho, da importância da indicação do representante daquele ministério que tivesse afinidade com o tema para contribuir com o processo do plano.
Em relação aos governos dos estados, também foi feito esse processo. Geralmente, a representação é dos conselhos estaduais de recursos hídricos, mas geralmente os secretários estaduais de recursos hídricos são os representantes. Então, essa pactuação se deu, foi feita a reunião entre os estados, inclusive houve a pactuação entre os estados para definir qual estado nesse momento teria a titularidade e quais estados teriam a suplência. E na própria reunião ficou pactuado um rodízio a cada ano dessa composição. Por exemplo, vou dizer um exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, por exemplo. Então, cada ano fica um desses estados na representação. Em relação aos usuários, os setores, foi oficiado a todos os setores, por exemplo, da indústria, da agricultura, e foi realizada a assembleia específica do setor, onde nessa assembleia foram definidos e pactuados os representantes, primeiro suplente, segundo suplente. E a mesma coisa em relação à sociedade civil. Em relação à sociedade civil, nós temos toda a parte da representação das associações técnicas de pesquisa, né, as associações, as universidades também, e as entidades ambientais, propriamente dita. Aí houve uma recomposição no sentido de envolver as entidades que já têm assento nos comitês de uso de domínio da União. Essa foi uma mudança que se fez, porque nós sabemos que tem entidades estratégicas, importantes, inclusive com repercussão internacional, mas às vezes a entidade nunca participou de um comitê, nem do estadual, nem do Conselho Estadual, e buscava assento no Conselho Nacional. Então, a ideia é que as entidades venham para dentro do sistema. E as entidades mais locais e regionais que participem ativamente dos seus comitês de bacia e dos seus conselhos estaduais de recursos hídricos. Então, esse foi um gradiente que se fez no sentido de fortalecer o sistema e que cada vez mais entidades qualificadas venham para fortalecer o sistema. Essa foi a composição. Então, cada setor, então todos os representantes, nós temos afirmado muito isso que o Humberto falou. Não é uma reunião de pessoas, é um colegiado de instituições. Eu não posso vir nessa reunião. Então, indique. Não é a pessoa tal que não vem, é a instituição que não está vindo. Por isso, inclusive, tem no regimento interno todo o cuidado para que se aquele representante, aquela pessoa física que representa aquela instituição, aquela pessoa jurídica, não está podendo tempo ou dedicação para isso, há todos os instrumentos de contato com a direção daquelas instituições para que essa pessoa seja substituída. Então, nós não estamos reunindo pessoas, nós estamos reunindo instituições, como é o espírito da lei. É um desafio grande. A Câmara Técnica, né, de Assuntos Legais também houve um debate, porque ela deixou de ter aquele papel recursal sobre os assuntos temáticos que não eram decididos nas outras câmaras, né? Então reduzimos das 10 câmaras para 6, sendo 5 as originais, e foi criada a de barragens por conta da importância do tema, né? Mas a CETAL, né, que era a antiga CETIL, nós estamos inclusive com um debate, porque ficou muito descaracterizada aquela parte do debate institucional, e não tem outro local dentro do Conselho que não seja esta Câmara para tratar do aperfeiçoamento do arranjo do sistema. Então, nós devemos fazer alguns ajustes na legislação, provavelmente no decreto, para que se resgate esse papel também de análise, por exemplo, da Resolução 05. O local adequado da discussão do arranjo institucional é na Câmara Técnica de Assuntos Legais Institucionais. Inclusive, Humberto até também é um ponto, talvez até se voltando à sigla anterior, porque todos os comitês, conselhos estaduais, todos têm essa CETIL. Então, talvez até por a questão de nomenclatura e entendimento do conceito dessa Câmara, talvez inclusive venha se voltar para a sigla anterior e assim seguir sem percalços, que é uma Câmara estratégica, ela vai fazer toda a análise da parte legal, inclusive da formatação de todas as resoluções do Conselho. Bom, nós já estamos encaminhando para o fim da nossa conversa, né?
Eu vou passar a palavra para vocês dois de novo, Renato e Humberto, e pedir para que vocês façam as considerações finais. E, o Renato, em especial eu gostaria que você citasse para a gente, selecionasse dentre os papéis do Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 4 minutos, assim, no máximo, com as suas considerações, 2 que se destaquem, que sejam considerados papéis chaves, essenciais e estratégicos para o sistema. Tá? E depois eu passo a palavra para o Humberto para as considerações finais. Renato. Como eu disse antes, o Conselho é um Conselho de Estado. Ali estão representados os ministérios, ali estão representadas as principais entidades, os principais usuários no tema de recursos hídricos do Brasil. Então, ele cada vez mais tem que se fortalecer e seguir se fortalecendo como esse locus da discussão dos recursos hídricos do Brasil. Ali que se dá transparência aos debates. Todos os interesses de todos os setores são legítimos, e as demandas têm que vir pelo Conselho de forma transparente, e a nossa função vai ser aplicar a lei defende os usos múltiplos, nós temos que preservar as condições de entrega de água, de oferta, de demanda. Por isso a agência tem um papel fundamental sempre nesse apoio técnico, porque nós estamos trabalhando sobre um recurso limitado. Então não é que tal projeto de irrigação pode mais, ou tal indústria pode menos, ou o setor elétrico. Tem aquela precipitação naquela bacia, tem aquela acumulação da água superficial, da água subterrânea, tem aquela vazão no rio, tem limites. Então a discussão de um setor ou outro cabe mais naquela bacia ou que cabe, é uma discussão transparente em função dos limites. Quem vai recuar para um novo entrar? Então eu vejo que o Conselho também, essa é uma preocupação nossa, e o Plano Nacional vai nos permitir isso. Nós não devemos mais, cada vez vamos evitar de discutir o varejo. Nós temos que discutir um planejamento mais estratégico, e o Plano Nacional de Recursos Hídricos, na discussão regional e na discussão com os setores, vai nos permitir olhar as regiões do Brasil e ver para onde segue o setor do agronegócio, para onde segue o setor elétrico, como é que é o processo da indústria, que vem avançando muito no reuso, na eficiência. Então, mostrar esses bons exemplos que já estão acontecendo no Brasil e na adequação das atividades. A água, como diz a sigla, e o hashtag é uma só. Então, devemos ter como estratégia no Conselho próximo para esse período a discussão do arranjo do sistema e o Plano Nacional de Recursos Hídricos como nosso fio condutor. Obrigada, Renato. Humberto. Bom, como vocês estão observando e acompanhando, aqui tem 2 pessoas super empolgadas e defensora do sistema e do Conselho, né? Nós somos pessoas que já trabalhamos há algum tempo aí com essa questão e somos extremamente entusiasmados com o papel do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o papel da Agência Nacional de Águas, a implementação do nosso sistema, o papel dos conselhos estaduais, dos comitês de bacia. E eu volto à questão que o Renato colocou muito bem, da representação. Quer dizer, eu sempre me preocupo com esse papel. Ali não estão pessoas, eles estão representando instituições. Isso é fundamental, é a pedra de toque do entendimento desse processo. E eu tenho um caso assim que eu vivenciei muito interessante, e eu vou ser rápido porque nós temos com pouco tempo, mas eu vivenciei há algum tempo atrás uma experiência que exatamente isso que eu venho falando. Eu estava numa plenária do comitê do Piranhas-Açu, Piancó Piranhas-Açu, lá em Sousa, no interior da Paraíba, quando uma discussão grande sobre a abertura de açude, fechamento de açude, e uma pessoa levantou, um senhor foi falar e se dirigiu diretamente ao diretor do DENOX com uma pergunta específica sobre a questão se vai abrir, quanto que vai recuperar a comporta e tal. E o diretor começou a responder, mas não muito eficiente na resposta que o membro, o conselheiro queria ouvir, o membro do comitê, e o senhor levantou e falou: olha, eu vim aqui representando a minha comunidade e eu já tenho agendado para amanhã de manhã uma reunião com eles, para eu levar para eles a resposta dessa reunião.
Então, eu não posso sair daqui sem uma resposta, porque eu tenho que dar uma resposta à minha comunidade que me colocou aqui, me elegeu aqui para eu representá-los. Então, para mim, isso foi um exemplo clássico de como se exerce a representação. Ele não estava ali interessado na opinião daquele que ele queria ouvir, e sim o que ele teria que levar para a comunidade dele. Então, esse é um papel. E o Renato colocou muito bem. Ali, a pessoa não pode participar, mas a instituição pode participar. Então, esse que é a riqueza desse processo. Eu sou muito entusiasta disso. E, para finalizar, eu acho que é preciso resgatar, recuperar o papel do Conselho como uma instância máxima do nosso sistema. Nós estamos fazendo um esforço para retomar desse novo arranjo que o Renato muito bem colocou, dessa concertação que nós fizemos, né, dessa redução do membros do Conselho, para tentar garantir mais ainda o papel do Conselho nessa instância, e principalmente ser um Conselho mais ágil, ser um Conselho mais eficiente, para poder dar respostas eficientes às demandas da sociedade e às demandas do sistema. Então, nós precisamos ser ágeis nesse processo. Então, esse é um compromisso que nós, da ANA, né, e da nossa superintendência, e especificamente do Renato com a equipe dele, tem demonstrado. Nós precisamos avançar nesse processo. Avançar. Como eu coloquei no início, Renato, o nosso conselho, o nosso sistema é muito novo. Nós estamos falando de 22, 23 anos, né, do sistema, 22 anos do conselho, 20 anos agora sendo comemorado da ANA. É muito novo o nosso processo, e como nós já avançamos na nossa política de recursos hídricos. E o Conselho teve um papel, e tem um papel importante, um papel crucial nessa implementação dessa política, colocando diretrizes, regras, normas. Então, nós temos que, cada vez mais, valorizar o Conselho, ter uma representação ativa nesse Conselho. Eu acredito que nós estamos num rumo certo, e depois as alterações aí vão trazer mais eficiência a essa, e principalmente recuperar o papel da instância máxima do nosso Conselho. Diana, só, por favor, só para completar. Renato quer falar? Pode falar, Renato. Não, e nesse sentido que o Humberto está falando, só para já informar de primeira mão que encaminhamos, por meio do nosso secretário executivo do Conselho, Marcelo Borges, para o nosso ministro, Marinho, uma proposta de resolução criando a figura das reuniões por videoconferência. Então, entendemos que era importante ter esse suporte legal para ativar as reuniões, e se tudo der certo, estamos pretendendo fazer a nossa próxima reunião do Conselho já até o dia 30 de junho, com a precedência da reunião de várias câmaras técnicas no mês de junho. Então, é nessa linha da gente não parar. Nós temos vários temas importantes para serem tratados, seguir sendo tratados, e nós devemos começar a usar essa ferramenta das videoconferências. Tá? Um abraço a todos e obrigado pelo convite da Ana para participar do webinar, e a todos do sistema que nos acompanham. Excelente, Renato, te agradeço. E eu gostaria, assim, fazer mais uma pergunta para vocês dois em relação ao futuro do Conselho Nacional e aos temas que vão surgir. Renato já deu uma prévia para a gente, né? Mas diante de temas tão recorrentes em relação à segurança hídrica, né? Como a escassez no Sudeste, no Centro-Oeste, os acidentes de barragem também, a seca no Nordeste, a gente que acompanha o Conselho Nacional, vê pouco isso aparecendo na pauta do Conselho Nacional. Esses assuntos, eles vão, no futuro próximo, né, ser mais objeto de pauta de Conselho Nacional? Com certeza. O Conselho não pode mais ficar à margem da vida real. Essa frase que eu tenho que dizer. E não é à toa que, como nos primeiros seminários junto ao Conselho que nós vamos fazer na retomada da discussão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, exatamente está o tema do impacto das mudanças do clima no ciclo hidrológico e na gestão de recursos hídricos. Então, para outubro, nós vamos trabalhar nisso, até porque, quando se fala em mudança do clima, exatamente nós estamos falando em secas ou enchentes.
Então, esse tema ele vem para ficar e vai ser um dos pilares, com certeza, da discussão. O tema da segurança de barragens, a Câmara foi restabelecida, já estabeleceu 2 ou 3 grupos de trabalho de revisão das resoluções anteriores que normatizam o tema, e segue, né, essa Câmara Técnica também atenta a todos o desenrolar desse tema de barragens. Eu vejo que os coordenadores, queria também agradecer a todos os coordenadores de Câmara Técnica que assumiram esse desafio, além das suas atribuições, e as 2 câmaras que ainda não instalamos, que é a que trata de recursos transfronteiriços e águas subterrâneas, também deve ser instalada em junho, e a de ensino, pesquisa e tecnologia também vai ser instalada em junho. Então nós vamos ter, para a reunião do Conselho, em 30 de junho, todas as 6 câmaras instaladas e com as pautas definidas. Humberto. Lívia, eu vou na linha exatamente o que o Renato acabou de dizer. Nós temos que recuperar um tempo perdido. Teve uma lacuna no Conselho, né, que nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Por isso que eu coloquei que nós temos que recuperar o papel do Conselho como instância máxima do nosso sistema. Isso é fundamental. Os temas atuais não podem ser relegados ao segundo plano, como, por exemplo, no passado recente, a questão de Brumadinho, que não houve uma discussão no Conselho, né? Ficou uma coisa meio morna, né, a discussão. O Conselho não puxou para si essa discussão, né, a um passado recente. Então, nós temos esses temas, nós temos que passar. Não podemos deixar, embora seja importante, mas não podemos deixar as pautas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos ser pautas burocráticas, ser pautas administrativas. Nós temos grandes temas que precisam ser discutidos no âmbito desse Conselho, principalmente, Lívia, quando a gente vai na direção da interferência nas políticas intersetoriais. Nós temos que conversar com o agronegócio, nós temos que fazer a questão das hidrelétricas, nós temos que trabalhar em comum acordo, porque quando é meio lugar comum, mas eu preciso colocar, nós não estamos regulando, nós não estamos trabalhando com a regulação de um negócio, uma telefonia, nós estamos trabalhando com um bem público, um bem social, que é a água. É meio comum, um lugar comum falar isso, mas é real. Então, são direitos difusos. E como o Renato colocou, a água é uma só. Se não tivermos regras de disciplinamento de uso, né, vai faltar. Não tem como. E as mudanças do clima ainda estão aí presentes nesse processo. É muito importante que o setor industrial já está consciente desse processo. As crises sempre trazem oportunidade. Isso é um chavão, né? Já bastante utilizado, mas é real. Você vê, toda a crise do Cantareira, que ninguém poderia imaginar que iríamos passar por um processo desse, né? Hoje ninguém poderia imaginar o que está acontecendo lá embaixo, no sul do país, né? A Argentina reclamando da falta de água. Se você for pegar as fotos, que você fica assustado de ver. Isso não é porque alguém está roubando água, está exportando água, não existe isso, é porque não tem água. Então, precisa rever, isso aí é um bem público, nós precisamos trabalhar nessa direção. Então, por isso que nós precisamos trazer esses temas, esses grandes temas para dentro do nosso sistema e recuperar esse papel. E como o Renato também falou, nós temos que ser ágeis, nós temos que ser eficientes, porque as demandas do sistema são grandes e nós não podemos ficar à margem desse processo. Tá? Eu queria finalizar aqui, agradecer a presença do Renato, Lívia, nossa convidada também, lá no Rio de Janeiro, que veio a brilhantar esse debate, e reafirmar a importância desse processo de webinar. É importante a gente discutir esses assuntos, são temas relevantes no nosso sistema. Lamentavelmente, nós não conseguimos viabilizar, nesse momento, as perguntas, mas nós temos que aprimorar esse processo. Tudo é novo para a gente também, como para todos eles que estão trabalhando também com discussões à distância, mas nós vamos aprimorar, nós vamos continuar com esse processo de discussão. Eu acho que foi bastante rico hoje essa discussão, e obrigado, Renato, mais uma vez, pela sua disposição de estar participando aqui com a gente. Obrigado. Eu quero agradecer muito aos dois pela participação, acho que foi uma conversa muito produtiva. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar 2 recados. Os webinários da ANA
de capacitação ocorrem sempre às quintas-feiras, das 17 às 18 horas. Fique atento às redes sociais para se informar sobre os próximos. E, por fim, gostaria de incentivar a todos a participarem da 7ª edição do Prêmio ANA, que há 14 anos reconhece iniciativas de boas práticas no uso da água e em prol da segurança hídrica no Brasil. Esta será a primeira edição com uma categoria exclusiva para entes do sistema. Então, aproveitem, acessem o site do Prêmio ANA, conheça o regulamento, as categorias e envie o seu projeto. O endereço é www.ana.gov.br/prêmio, sem acento. E vamos colocar o link nos comentários dessa live. Prêmio ANA 2020. Participe e entre para a história. Muito obrigada a todos e até a próxima semana, quando falaremos sobre produtor de água.